Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre equações diferenciais homogêneas de primeira ordem e vamos resolver esse exercício, aproveitar, fazer as duas partes dele e fazer uma discussão conceitual. Os vídeos que estão dispostos aí na rede, eles possuem alguma limitação e eu gostaria de tocar justamente nesse conceito. Então, a EDO que nós vamos resolver é essa, a derivada de y em relação a x igual a x mais y sobre x. O primeiro exercício pede para verificar se ela é homogênea, e o segundo exercício pede a solução. Então significa que ela é homogênea. Eu gostaria de tocar nesse assunto, principalmente tocando nessa parte conceitual, porque existe uma definição e essa definição ela é um pouquinho distinta das coisas que são apresentadas ali. Principalmente naquele vídeo que eu postei, eu já postei para mim depois construir esse outro vídeo ampliando o conhecimento de vocês. Como está lá, nós temos uma parte da definição aceita ali, mas ela é um pouco mais ampla. Então, as equações diferenciais são homogêneas se você multiplicar essa função, por um certo lambda, e essa função pode ser escrita como lambda elevado a n vezes essa própria função. Então, veja, aqui eu posso ter um lambda elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado ao cubo e assim por diante, ok? Então, y', considerando como uma f de xy, se eu multiplicar a variável x e a variável y por um certo lambda, eu posso reescrever essa função como lambda elevado a n vezes f de xy. Eu vou fazer isso um pouquinho passo a passo para que vocês consigam perceber justamente naquela função ali, certo? Quando eu falo aquela função ali, aquela função do problema. Então, eu vou trazer para cá, só relembrando, a nossa função é y', ou derivada de y em relação a x, vou escrever assim, é igual a x mais y sobre x. Então, nós temos uma f de xy igual a x mais y sobre x, certo? Nós vamos então multiplicar o x por um certo lambda e os valores de y por um certo lambda, e nós vamos obter então lambda x mais lambda y sobre lambda x. Bom, fatorando ali, eu vou fazer bem passo a passo, certo? Só para que vocês consigam ter um certo desenvolvimento matemático mais preciso. Então, eu vou fazer isso um pouquinho passo a passo, Pode ser que fique um pouco redundante, mas eu vou fazer assim. Então, nós temos lambda y igual. Aqui eu vou tirar a lambda em evidência, nós teríamos lambda que multiplica x mais y, correto? A lambda vezes x cairia nesse primeiro termo, lambda vezes y nesse segundo valor da parcela. Então, nós temos aqui lambda x. Bom, eu vou fazer separado, aqui nós poderíamos já fatorar, mas como a minha intenção é que vocês consigam enxergar isso, então eu vou fazer aqui, corrigindo aqui, faltou o lambda. Lambda y igual, olha só, aquilo ali pode ser escrito como lambda dividido por lambda vezes x mais y sobre x. Aí você fala, mas isso aqui não vai cair naquela definição, professor. Qual a definição, f de lambda x, lambda y tem que ser igual a lambda elevado a n vezes f de xy. Sim, vai ser. Quer ver? Vamos fazer isso acontecer. A nossa f de lambda x e lambda y pode ser escrito como lambda dividido por lambda vai dar 1 desde que lambda seja diferente de 0, Então, nós vamos cair aqui nessa relação que multiplica x mais y sobre x. Veja, agora que vai cair na definição, é preciso ter uma certa capacidade matemática para chegar que esse 1 é lambda elevado a 0. Então, nós temos lambda elevado a 0 que multiplica x mais y sobre x. F de lambda x, lambda y, pode ser escrito como certo lambda elevado a 0 que multiplica a nossa f. Deixa eu apagar aqui e escrever bonitinho,
que multiplica a nossa f de xy, ok? Então veja, ó, é uma EDO homogênea. Eu fiz passo a passo, tá? Nem precisa disso tudo não. Mas vamos lá, vamos pegar a parte mais relevante para nós, que é resolver essa EDO, certo? Nós temos que a derivada de y em relação a x é igual a x mais y dividido por x. Bom, o que nós vamos considerar? Nós vamos considerar que o y equivale a um certo x vezes z. Então, nós teríamos a seguinte situação nesse caso, né? A derivada de y em relação a x é... Aqui vai cair naquela regrinha, né? A derivada do primeiro, lembrando que eu estou derivando em relação a x, então a derivada de x aqui vai ser 1, porque é 1x, né? Então fica 1, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Aí essa derivada eu não resolvo, eu só escrevo ela, certo? Então eu tenho a derivada de z em relação a x. O que eu quero que vocês percebam, ó, que eu tenho essa primeira relação e eu tenho a primeira equação. O que nós vamos fazer? Nós vamos igualar essas duas equações. Ou seja, eu estou que derivada de y em relação a x igual a derivada de y em relação a x. Bom, essa derivada, né, ela vai ser z mais x dz dx, certo? Que é igual, essa derivada ela vai ser representada por x mais y sobre x. Mas nós sabemos que o y vale x vezes z, não é? Então aqui, ó, no lugar desse y, eu vou trocar ele por x vezes z para mim trabalhar só com x e com z. Então, z mais x dz em relação a x, né? Vai ser x mais, trocando o y por xz. Eu estou fazendo aqui na própria relação para que vocês consigam enxergar, né? Aqui dentro da equação, eu acho que fica muito mais claro a construção desse exercício. Então, z mais x, a derivada de z em relação a x. Aqui eu vou tirar o x em evidência, então eu teria 1 mais z, correto? X vezes 1 vai dar x, x vezes z vai dar z. Bom, aqui eu posso fatorar, certo? Então eu vou cair nessa relação aqui. Eu vou ter z mais x dz dx igual a 1 mais z. Vamos só conferir lá se é isso mesmo? É exatamente, ó, sobrou 1 mais z. Bom, esse z está no primeiro lado da minha equação, vou passar ele lá para o segundo lado, então eu vou ter aqui x dz dx igual a 1 mais z menos z, certo? Então, x dz dx é igual a 1, certo? Aqui, ó, 0. dz dx é igual a 1 sobre x, né? Tá multiplicando, x passa para lá dividindo. O que nós vamos fazer aqui, né? Bom, aqui eu tenho a derivada, né, de z em relação a x, então eu vou passar esse dx para lá. Eu vou ter então aqui dz, certo? Igual a 1 sobre x dx. Bom, integrando os dois lados, nós vamos ter 1 sobre x dx. Olha só, a derivada de dz ou 1dz, né, é o próprio z, certo? E 1 sobre x vai ser ln do módulo de x mais c. Pronto, encontramos então a nossa solução.